pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Café com Parceiros. Para quem não me conhece, me chamo Vitor Aragão, sou médico veterinário aqui da Nutrifeira. E hoje estamos com a ilustre convidada de Samile Ferro, nossa parceira, ela é coordenadora técnica da Do Rancho. Seja bem-vinda, Samile. Muito obrigada, Vitor. Para mim é uma honra participar desse bate-papo junto com esses parceiros de longa data, que é a Nutrifeira. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Para nosso público, acho que a maioria do pessoal já conhece a Do Rancho. É uma empresa que a gente já tem uma parceria há quase 20 anos. É uma parceria que tem de longas datas. Aqui na Bahia, os dois nomes andam muito juntos. Mas fala um pouquinho pra gente, Samile, como é a estrutura da Do Rancho, qual que é a origem, como que a gente está hoje. Então, Vitor, nós somos o Grupo Nutrani, né? A Do Rancho faz parte do Grupo Nutrani. Hoje somos 5 plantas no Nordeste, né? Localizadas 3 em Pernambuco. Uma aqui na Bahia, em Castro Alves, e outra no Piauí, em Teresina. Então, hoje a gente atende todo o Nordeste e eu estou aí nessa coordenação técnica da divisão de equinos, fazendo todo o Nordeste, dando esse suporte comercial e técnico para toda a nossa equipe. Ô Samile, mas a Do Rancho não é só ração de equino não, né? Não, a gente atende todas as espécies. No meu caso, eu fico só na parte de cavalos, mas a Do Rancho hoje atende todas as espécies. Samile, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a nutrição equina, né, que é o nosso principal foco de interesse hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da nutrição, qual a importância disso na criação, nos animais atletas, qual que é a importância da nutrição na criação de equinos. Então, Vitor, ter uma dieta equilibrada, ela vai impactar diretamente no desenvolvimento do cavalo. Hoje a gente se preocupa muito nisso, né, de ter alimentação equilibrada, que vai desenvolver, além do desempenho em pista, uma saúde digestiva adequada. Então a gente fala muito disso, né, do equilíbrio entre essas dietas e toda a tecnologia utilizada dentro do nosso grupo, né, para entender no geral do cavalo, respeitar cada particularidade, para assim fazer uma dieta, digamos que personalizada para cada cavalo, atendendo cada demanda, atendendo cada divisão, né, cada categoria de indivíduos. Samile, uma coisa que a gente ouve muito do mercado, né? Que ração é tudo igual, que ração não tem muita diferença. Eu acho que essa informação não é 100% verdadeira, né? O que é que você me diz? Você acha que ração existem vários tipos? Como que a gente escolhe a ração para o nosso animal? Como que a gente faz essa escolha? Então, ração não é tudo igual. Hoje a gente tem que ter preocupação de onde vem e onde é produzida essa ração, né? A gente hoje tem responsáveis, e eu posso falar, hoje a gente tem um consultor, que é o Dr. Alexandre Golbesso, que é nosso consultor e responsável pelas nossas fórmulas, né? Ele quem diz como é que vai ser dentro da pesquisa dele. Então, para a gente escolher uma ração de qualidade, a gente tem que saber quem é o profissional que está por trás dela, qual é a fábrica que produz. Você tem que ter confiança dentro da indústria. Então, não é só fazer qualquer ração, é entender principalmente sobre cavalo, sobre sua fisiologia e tentar atender em cada fase de vida com fórmulas específicas que vão trazer mais benefícios para um cavalo, para o indivíduo. Então, achar que é tudo igual não é, né? A gente sabe aí que tem todo um trabalho, um processo, um investimento em tecnologia e ingredientes de alto padrão de qualidade para trazer rações específicas e com alto digestibilidade que vão trazer mais saúde digestiva para esses indivíduos. Samile, a gente tem aqui na Bahia um mercado muito forte das competições, né? Sejam os cavalos de vaquejada, os animais de prova de marcha, até os animais também da cavalgada, que também tem sua exigência, e outros esportes também. Quando a gente fala dos animais atletas que trabalham, que desempenham atividade esportiva, quais são os pontos que a gente tem que estar mais atento na nutrição? Ver que categoria ele se enquadra, né? Se é de leve, moderada, intensa, a idade desse indivíduo também, que ele está dentro dessa fase de vida, e se preocupar em fazer uma dieta no geral. A gente fala muito da ração, né? Porque vem aquela questão do comercial, qual é a ração que eu devo usar, né? E geralmente o cliente chega e pergunta qual é a ração mais forte que eu tenho. Aí eu falo, não tenho ração melhor ou mais forte, eu tenho a ração ideal para a necessidade do seu cavalo. Então, primeiro que tudo, a gente tem que entender qual categoria o cavalo se enquadra e buscar uma fórmula que vai atender a necessidade dele, né? Acho que fica até repetitivo a gente falar muito disso, de entender, de individualidade. Muita coisa depende quando a gente fala de dieta de animais atletas. Então, não só a ração, mas no geral. A gente tem que ver
necessidades nutricionais, como os minerais, que são de extrema importância, ele tem que estar junto na dieta. A água, né? A do rancho também tem sal mineral? Sim, um sal que a gente desenvolveu, creio que faz 4 anos que ele desenvolveu um mineral de muita qualidade. Hoje ele é um dos únicos do mercado que tem 9 minerais orgânicos. A gente adicionou vitamina D, também colocamos o litotânio na composição desse mineral, que é um cálcio marinho, e hoje a gente tem muito resultado positivo. Então, assim, se a gente for pensar, é uma dieta no geral, e não só a ração. Então, lembrar que o cavalo foi feito para comer capim, ele foi feito para comer volumoso, e é um conjunto no geral. Então, a gente tem que sempre pensar, quando eu vou pensar numa dieta para um atleta, vamos pensar no equilíbrio, vamos pensar na água de qualidade, né? A água que o cavalo esteja acostumado a consumir, para a gente não ter problemas, às vezes, o cavalo não está consumindo água, então ele estranha muito quando ele vai em competições. E tem variações, então a gente tem que ter cuidado com esse consumo, né? Se for pensar um cavalo atleta, ele pode beber em torno de 60, às vezes até 80 litros de água por dia. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. E aí, pensa no mineral, pensa no volumoso, o melhor que você puder dar é sempre o adequado, né? A gente tem que fazer o melhor com o melhor que se tem. E aí a gente vai pensar na ração, a ração ideal, uma ração que ela venha com tecnologia, equilíbrio, né? A gente tem que falar muito do equilíbrio. Então, pega uma ração com equilíbrio, energia, proteína de qualidade. Então, uma coisa, não é só o que o rótulo tem, minha gente. Vamos pensar sempre que tá lá escrito os níveis de garantia no rótulo, mas saber de que fonte também. Acho que é importante a gente saber qual a fonte da proteína, a fonte da energia, porque isso dá um total diferencial na hora de fornecer uma ração. Então, é basicamente isso, e tem os ajustes finos também quando a gente fala de suplementação, mas é um conjunto no geral quando a gente fala de dietas para cavalos atletas. Samiri, eu tenho acompanhado muito congresso, tenho discutido com bastante gente do mercado, e a gente tem visto algumas movimentações, algumas novidades, o pessoal falando muito sobre os tipos de fonte de energia, as fontes da gordura, rações de baixo amido. O que é que vocês hoje da do rancho já discutem? Vocês já têm isso aí? Vocês que vão implementar? Nossa, Vitor, eu falei do Dr. Gobesso. Eu acho que o Dr. Gobesso foi um dos primeiros pesquisadores que falavam sobre rações com baixo amido, né? Então, o grupo não poderia ser diferente. Tem 15 anos com a gente, e nesses 15 anos a gente vem fazendo fórmulas que já trabalham desse modelo, né? Fazendo rações com baixo amido. Então, o nosso discurso foi sempre promover dietas que promovem saúde digestiva e rações com baixo amido. Então, pra gente, já é uma coisa que a gente faz há muitos anos. Então, todas as rações do Grupo Nutrani, da do Rancho, da nossa marca, elas são pensadas nisso, né? A gente brinca que fala que cavalo não foi feito para comer ração, né? E aí, como é que faz? A gente vendendo ração e o cavalo não pode comer ração. A gente depende da ração, né? A gente sabe que o nosso solo é frágil, então a gente precisa de complementos. Então, hoje o nosso desafio é promover dietas que a gente utilize menos quantidade numa melhor qualidade. Então, quanto menos eu dou ração, melhor para o cavalo. Então, é muito disso, né? Que eu falei de ingrediente, então é ingredientes de alto padrão de digestibilidade, maior equilíbrio, que vão trazer os benefícios para o cavalo, né? Então, a gente hoje tem que ter longevidade. Né? Cavalo não é nova produção, né? A gente não está vendendo cavalo na balança. Então, a gente tem que pensar em longevidade, cavalo no atleta. Tem que pensar muito no futuro. Infelizmente, cavalo é a longo prazo. Então, às vezes a gente vê um cavalo gordo e faz, tá bonito. Mas tá bonito não quer dizer que tá sadio. A gente tem essa cultura do mercado do animal gordo, do animal bonito, do animal arredondado. Tem que falar, né? Quando diz tá bonito, já o pessoal já fala, tá gordo. Tá gordo. Mas nem sempre a gordura é boa, né? Nem sempre, eu acho que nunca, né? Então a gente tem que saber que tem pra fora, tem mais 2 anos pra dentro. E cavalo é atleta. Então a gente não pode estar exaltando essa questão da gordura. É sempre lembrar que a gente tem uma ferramenta hoje que é o score de condição corporal, que a gente tem que levar em consideração, né? A gente vê o peso, a altura, mas começar a avaliar o score de condição corporal do cavalo é uma ferramenta que vai ajudar muito no dia a dia do campo. Enxergar o cavalo no todo para entender se ele está magro, se ele está gordo, se ele está musculado, e isso vai ajudar a gente a ajustar as dietas.
né? Então tem formas que dá pra gente fazer e ajustando a individualidade. Lembrar que cavalo é individual e fazer uma dieta conforme a necessidade de cada um, né? Cada um é específico. Um paralelo que eu gosto de fazer são com os atletas humanos, né? Quando você pega um atleta, seja ele de uma prova longa, de uma maratona, de uma prova curta, você não vê um físico com deposição de gordura, né? Seria muito... É estranho a gente querer isso dos nossos cavalos. A gente tá aprendendo, né? Eu falo que cavalo a gente aprende todo dia, né? A gente tá nessa luta, sempre tentando... A gente fala muito de tirar mitos da cabeça, né, do cliente, de fazer com que ele entenda se eu faço uma coisa boa hoje, eu vou ter menos problemas no futuro. Eu vou ter um cavalo mais sadio, eu vou ter menos preocupações, então eu vou ter uma criação sadia. Evitar problemas ortopédicos, sobrecargas, isso tudo tem que ser levado em consideração. O imediatismo do gordo, isso é muito ruim pra gente, né? Então quando a gente pensa, eu vou ter um cavalo sadio, uma égua boa que está produzindo bem, ela vai ter potros sadios, potros que vão nascer num tamanho, num peso ideal. Então se às vezes eu sobrecarrego, eu tenho éguas que parem, potros pequenos, às vezes com problemas articulares. Então tudo isso pode ser devido à alimentação. Uma coisa importante que estão falando muito hoje é que a genética ela impacta em 30% do que o cavalo vai ser. Só 30%? Só 30%. Então a gente compra muita coisa por genética, né? Só que se a gente for, e pode ver, né? A gente às vezes pega irmãos próprios e aí você alimenta um direito, o outro você deixa a desejar, solta no campo, não atende às exigências nutricionais dele e aí você vê que são animais totalmente diferentes. Então, essa questão dos 30%, o resto é ambiente, o resto é o manejo que você faz com esse cavalo. Então, sempre pensa, quanto mais eu deixo o cavalo ser cavalo, né? Também não é deixar tudo artificial, eu vou fazer isso. Não, é tentar aproximar ele do natural e entender que o cavalo é um ser mastigador, ele é um ser nômade, né? Então ele caminhava muito, ele é um ser gregário. Então tudo isso a gente tem que ser leve em consideração para aproximar ele do natural, mas e expor o potencial dele, porque hoje a gente cobra ele como um atleta, né? Eu falo atleta porque é a maioria, hoje a necessidade, a gente tem cavalos para, seja ele, como você falou no começo, de vaquejada, de marcha, do timpene, das várias modalidades esportivas, mas geralmente é um cavalo às vezes de cavalgada, mas ele é um atleta em si, né, que ele está sempre sendo exigido. Então a gente tem que pensar muito nisso, da construção do que o cavalo vai ser no futuro, né, pensar no que eu quero para esse indivíduo. Então às vezes se eu deixo, o cavalo não tem ganho compensatório, então se eu deixo ele deixa ele em fases de vida meio que abandonado, né? A gente fala, solto, sem dar atenção. Aquele ponto que desmama, você solta lá no canto da fazenda e só prende ele na hora de treinar. Pode ser né? que eu não tenha um desenvolvimento como se fosse um animal bem criado. E o bem criado que eu falo não é deixar preso dentro de uma baia também. A gente falou, a gente tem que aproximar do natural. Então é bem criado só em fornecer alimentos que tragam bom desenvolvimento para o cavalo, uma rotina também que vai promover uma saúde e um bem-estar para o cavalo. Então é isso, é tentar entender e trazer benefícios para o futuro do cavalo, do indivíduo, do equino. Esse dia eu estava lendo um estudo dos Estados Unidos, estava estudando justamente o perfil dos animais, dos campeões de corrida. E eles têm mais correlação da forma como foram criados do que com a genética, reforçando o que você me falou. Eu acho que eu vi alguma coisa, acho que o Dr. Gobes comentou comigo uma questão de um artigo que saiu sobre isso. Foi ele que me passou o trabalho. Então, acho que não sei se foi na Inglaterra, foi uma coisa assim, minha gente, vocês perdoem, mas foi uma coisa assim. Falam que quanto mais aproximou o cavalo do natural, mais desempenho em provas eles tiveram. Então é muito isso, um estudo que fala que quando você deixa o cavalo ser cavalo, você tem um desempenho, desenvolvimento e longevidade muito mais sadio, mais apropriado, né? Então condiz com o que a gente fala hoje, né? Porque a gente nunca falou tanto em alimentação como vem falando esses dias. E a longevidade é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa no cavalo de vaquejada, principalmente, ele tem uma carreira muito longeva, animal competindo até os 15, 16, às vezes 20 anos, né? E é uma coisa que a gente não tinha, se a gente for pensar, não tinha isso. Antigamente, acho que com 10 anos a pessoa já dizia que o cavalo era errado. Né? Então, assim, hoje, e o pessoal fala muito, mas antigamente criava desse jeito e dava certo, né? A gente fazia umas dietas loucas. Mas hoje a gente tem que entender da evolução, do nosso conhecimento também, que a gente vem aprendendo cada vez mais, o estudo dos ingredientes, vem aprendendo a falar sobre a alimentação do cavalo.
e entendendo como é que funciona, né? A gente viu percas que a gente teve que não é mensurável quando se fala de alimentação, né? Sim. Muita gente falando de inflamação em cavalo e tudo isso correlacionado à má alimentação que se tinha antes. Então, assim, hoje, quanto mais você conseguir fazer uma dieta ideal, né, dentro das exigências nutricionais de idade, de categoria do cavalo, com certeza você vai ter um cavalo com mais tempo em pista, né, sem sobrecarregar. Porque ou o povo deixa, às vezes, ficar muito magro e ter deficiências, ou às vezes está na sobrecarga. Então, vamos tentar fazer esse meio, né? Esse equilíbrio. Pensa sempre, equilíbrio. Vamos sempre manter o cavalo bem e sadio, né? Promover sempre, falar muito sobre saúde, porque o imediatismo de ter o cavalo gordo, de ganhar aquela prova, nem sempre é bom. Você demora a achar um parceiro, né? A gente passa tanto de você como um profissional, né? Olha, vaqueiro. Então, a gente tem que sempre pensar que não é fácil. Tem que prezar pela saúde do nosso parceiro. Né? Então, assim, às vezes, eu quero ganhar agora, então eu vou fazer tudo. Não, poxa, espera, vamos esperar recuperar, vamos esperar esse cavalo estar bem, pra gente ter também mais longevidade. Pensa sempre no futuro. É tudo a longo prazo. Pensa no futuro que a gente vai ter mais resultado e mais tempo com o nosso cavalo. Voltando a falar um pouco das nossas rações, as principais que a gente indica para os nossos atletas, além dessa tecnologia do baixo amido, o que é que a gente tem mais de pacote tecnológico que você acha que vale a pena pontuar? Hoje a gente tem um monte de ingredientes que a gente trabalha, que é realidade comercial, né? Então, se eu vou citar alguns, hoje falando de fontes de energia, a gente trabalha com muito óleo. A gente tem também o gamarizonol, a gente já vem trabalhando dentro das rações de atleta. Fala a superfibra, né? A pectina. Sim, da beterraba. A polpa de beterraba, que é uma beterraba branca, que vem importada. Então, assim, hoje tem um nível de ingredientes que não mais aqueles que a gente usava em dietas que faziam mais engordar do que promover saúde digestiva e desempenho. Então, hoje a gente tem dietas equilibradas, com ingredientes de alto padrão, que tem um diferencial, né? Então, a gente consegue, às vezes, dar uma quantidade menor com alta digestibilidade e aí consegue ter alimentação mais sadia, uma alimentação melhor para o cavalo, né? É sucesso. Eu acho que já tem fórmula, hoje vou dizer o nome comercial, que a gente tá em casa, né? Tem a nova vaquejada, que é uma ração da gente. Minha gente, é boa demais. Vitor, acho que você usa. Essa que eu uso nos meus animais atletas. É campeã, é uma ração equilibrada. Ela tem a polpa de beterraba, ela tem alfafa na composição. Minha gente, só usa. Quem é os atletas de vaquejada, usa ela, vocês vão ver que é muito diferente. Mas tem outras. Eu tô falando da minha preferida, mas tem outras, viu, gente? Cada caso é um caso. A gente tem vários históricos, né, de animais com projeção nacional, ganhando campeonatos importantes, sempre com a nossa ação. Todo ano alguém das cabeças ali faz propaganda da gente. Não, é sucesso. Doutor Gomes acertou, viu? Acertou na fórmula, doutor. Parabéns. Todo mundo ama. Quem usa não sai. Ô Samir, e você que roda esse Nordeste inteiro, visitando áreas, visitando criações, CTs, né? Fazendas de criação. Qual hoje você diria assim, principais erros que o pessoal tem no manejo nutricional com os equinos? A gente já até falou aqui, né? Às vezes não se preocupar com o básico, né? Achar que a ração, às vezes, ou o suplemento é o salvador de tudo e não é, né? Porque a gente tem que falar do equilíbrio e do manejo geral do cavalo. Então, às vezes, eu não vou investir num volumoso porque a ração vai resolver tudo. Não. Os principais erros é esse desequilíbrio, de às vezes achar que a ração é salvadora de tudo e aí esquece do volumoso, que é um dos principais alimentos, esquece da água e aí o cavalo não tem desempenho e um rendimento que a gente espera. Então é levar em consideração tudo que a gente faz, se preocupar com o manejo geral do cavalo, desde da rotina, né, da alimentação, de adaptar com o treinamento, né? Então saber o quanto que ele está treinando para a gente usar a dieta adequada, até se preocupar com horários, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então às vezes o desequilíbrio, ou a sobrecarga, ou a falta, ela pode prejudicar uma criação, né? Um desempenho do cavalo. E nem sempre a gente vê essa resposta rápido. Então a gente às vezes tem perca e que não sabe de onde está vindo. E corrige coisa pouca que dá resultado. Então assim, sempre tenta prezar de fazer
o mais certo possível, fazer sempre o certo para a gente ter resultado e não ter perca. Eu acho que esse imediatismo do criador de equino, né, é uma coisa que às vezes a gente leva a fazer alguns erros. Se eu estiver hoje usando uma ração mais inferior, que não tenha tanto aporte tecnológico, e eu mudar hoje para uma ração com pacote tecnológico, como a nova vaquejada que você citou, em quanto tempo eu consigo perceber uma mudança no cavalo, na performance? Como eu consigo mensurar isso? Então, é muito relativo, né? Como eu falei, o cavalo é individual. E assim, a gente pode fazer adaptações, né? Que é em torno de uma semana, para o cavalo se acostumar com o cheiro, paladar, nunca fazer trocas bruscas, sempre tenta adaptar, mas aí leva um tempo para o organismo se adaptar. Então é em torno de 60 a 90 dias é quando o músculo vai começar a aproveitar essa nova dieta, tem toda uma adaptação da microbiota que a gente vai conseguir realmente, pode ser que veja antes, pode, é individual, mas é em torno de 60 a 90 dias é quando a gente começa a realmente ver o resultado dessa nova dieta. Então assim, eu vou usar uma ração essa semana, amanhã outra, você nunca vai ter resultado. Então o cavalo, ele vai, você vai exigindo cada vez mais, e aí às vezes você está numa dieta com baixa energia, desequilibrada, ingredientes que não têm alta digestibilidade, e aí o cavalo vai correndo, competindo, e ele vai começar a sentir, e aí você sente a necessidade de fazer uma mudança. O ideal é que você sempre, se eu vou começar a preparar um atleta, eu já sei que ele vai mudar a fisiologia. E aí eu já começo uma nova dieta. Se eu tiver uma prova daqui a 15 dias e eu quiser mudar a ração hoje, muito provavelmente eu não vou ter nenhuma diferença. É difícil você ter um resultado assim muito rápido. Entendi. Mais uma vez, cavalo é a longo prazo. Pode ser que um caso, algum dê certo, né? Mas na regra... Às vezes pode ser que tenha cavalo que dê uma resposta numa mudança rápida, mas ele está em adaptação. Então assim, não tem mágica, né? Então ele não vem de mágica. Tem que ter adaptações e tempo de construção. O cavalo ele vai demorar. Então, eu tenho uma prova importante, eu tenho um leilão, vamos começar a pensar em torno de 90 dias antes, a gente já está preocupado com esse cavalo, até porque o treinamento começa antes. Então, eu comecei no treinamento, vamos pensar em qual modelo esse cavalo se encaixa para a gente entrar com uma dieta específica. E não pensar só no imediatismo de, eu vou ter uma vaquejada, daqui a 15 dias eu vou começar a colocar ração. Não. Tem que ter adaptação. Então, é aquela questão, às vezes pode ser ter um cavalo que está muito debilitado, você faz uma mudança e ele até reage, mas tem um tempo de adaptar, e às vezes pode ser que não. Então a gente tem sempre que orientar o cliente no que pode acontecer, né, para ele ficar ligado que isso faz sentido, porque às vezes a gente fala, mas meu cavalo não tem isso, meu cavalo é acostumado. Então, tem a individualidade, mas a gente tem que estar sempre orientando o cliente a fazer o certo, né? O que pode acontecer, as causas que podem ocorrer. Certo. Ô Samília, e caminhando já para o final do nosso quadro aqui, eu queria que você deixasse uma dica para os nossos clientes, nossos parceiros que assistem nosso conteúdo, de o que é que eles podem fazer de melhor, quais mudanças eles conseguem fazer na prática para melhorar a nutrição equina. Isso aqui é o Dr. Gomes que fala, deixar o cavalo ser cavalo, né? Fazer sempre o melhor que você puder. Então assim, a gente falou muito de equilíbrio, falou de ingredientes, de alimentos. Então pensa sempre no contexto geral. Pensa no que você quer no futuro para o seu Aras. É um Aras de cavalos atletas, é um Aras que eu estou fazendo criação. Então pensa numa programação, sempre se planejar. Quanto você planeja, você consegue ter uma criação muito melhor. Então, eu vou começar a investir no Aras. Então, vamos pensar no planejamento. Pensa no que você quer e aí traça o manejo no geral, junto com a dieta, junto com a programação do alimento o ano todo. A gente já sabe, né, como é que se comporta o ano todo. Então, assim, quanto mais a gente se planejar, mais resultado a gente vai ter no futuro. Então, o nosso desafio é manter sempre essa questão da saúde e da longevidade, evitar problemas. Quanto mais eu me planejo, mais eu evito problemas no futuro. Então, sempre que ter um profissional junto vai ajudar bastante. Então, a gente está aqui para isso, tem muita gente boa no mercado. Então, sempre trazer profissionais que vão ajudar vocês a entender melhor como funciona esse sistema de criação e estar junto, sempre entregar o melhor resultado que a gente puder.
E se deixar, a gente passa o dia todo aqui falando sobre nutrição equina, hein? Passa. Hoje eu acho que a gente focou um pouco mais na nutrição do cavalo atleta, mas fica aí o convite para a gente fazer um próximo Café com Parceiros, para a gente falar um pouco sobre a criação, que é outro ponto muito importante, né? Porque todo cavalo atleta hoje já foi um potro, né? Já foi Exato, né? Então a gente tem que falar que quando você está preparando um atleta, você tem que se preocupar com ele desde a barriga da mãe. Né? Aquele negócio que a gente falou da genética. Então é desde o que você faz, desde que faz o embrião, desde que está na barriga da mãe, que você tem que se preocupar com esse indivíduo. Tem o conceito da nutrigenômica, né? Que é a nutrição, Sim, a nutrição da égua prenhe, que já vai influenciar na vida do Exatamente. Então é muito assunto, eu falo sempre, né? E é muita coisa específica. Né? Quanto mais você aprofunda no negócio, mais vai gerando conversa, mais vai tendo respostas de tudo que a gente vê. Cada canto que a gente vai é uma necessidade diferente. Então a gente às vezes vai para o estado de um jeito, vai para outro. Então a gente tem que sempre se adaptar e trazer o melhor. Né? Não vai chegar e dizer, não pode desse jeito. Não, a gente vai criando um método de trazer sempre o melhor para expor potencial, para trazer a melhor criação possível dentro das necessidades que se tem, né? O impacto do ambiente, de tudo. Né? As melhores adaptações que a gente puder. Bom demais. E Samir, fica aqui o nosso agradecimento. Acho que você deu pra gente bater um papo aqui, discutir alguns pontos importantes. Fico muito agradecido e espero que você venha mais vezes para participar do nosso quadro. Eu amei a Bahia. Eu amo a Bahia, na verdade, né? Sempre que eu tenho por aqui, Vitor, pode me convidar. Eu fiquei muito honrada. Queria agradecer a você, a seu Wilson, nossos parceiros aí há muitos anos. Já tem um tempo que eu venho aqui para a Bahia. Sim. Eu amei participar desse quadro. Vamos participar de outros. Doutor Gobesse está vindo também logo mais. Vamos trazer o professor Gobesse aqui para a gente bater um papo também. Aí, minha gente, aí vai ter história, viu? Fico muito feliz e muito obrigada. E sempre que precisar, pode contar com a gente. A gente está aí atendendo todo o Nordeste, né? Tentando atender todas as demandas. Hoje tem o e-mail digital que dá pra gente estar junto, tá longe, mas tá perto. Então, sempre que puder, pode contar com a do Rancho e o Grupo Nutrani, que a gente tá aí pra ajudar. Beleza. Pessoal, esse foi mais um episódio do Café com Parceiros, falando aqui um pouco mais de nutrição equina. E, Samir, quem quiser te acompanhar um pouco mais, você faz um trabalho legal na rede social. Minha gente. Passa o seu arroba. É @Samir Ferro. Mas, eita, minha gente, se quiser acompanhar, vamos lá. Mas tem hora que eu não sou blogueira, né? Tem hora que eu posto, tem hora que eu não posto. Então, mas se quiserem, fala lá no direct que eu ajudo vocês dentro do que vocês precisarem. Então, beleza, pessoal. E aproveita aqui o espaço também, deixa aí nos comentários os próximos assuntos que vocês querem que a gente fale. A gente vai fazer mais alguns também da nutrição equina, quais os pontos que vocês querem que eu aborde. Então, fico aguardando aí o comentário de vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau, minha gente. Beijo.